Boa noite, estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal aqui pelo canal TP Fest. E hoje o Bate-Papo Legal é pelos espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite para vocês. E a entrevista hoje é com o psicólogo, o Dr. Sérgio Burgo, com o tema O papel da psicologia jurídica na consulta de provas técnicas. Então, ele vai estar conversando com a gente sobre esse trabalho da psicologia jurídica no âmbito do direito. Então, para vocês que queiram mandar perguntas, pode estar enviando a sua pergunta na live, que a gente faz para o Dr. Sérgio Burgo no decorrer da entrevista. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então, para quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta na live que a gente faz para o Dr. Sérgio Burgo conosco sobre o papel da psicologia jurídica na consulta de técnicas. Uma boa noite, doutor Sérgio. Boa noite a todos os colegas, boa noite, senhora Rita. Muito bom estar por aqui novamente. Seja bem-vindo aqui no Bate-Papo Legal, nos espaços jurídicos. Mais uma vez aqui é um prazer conversar com você, Sérgio. E hoje o tema é o papel da psicologia jurídica nas consultas de provas técnicas. E eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, passar a conhecer. Legal, bacana. Novamente, uma boa noite a todos os colegas, né, que já estão entrando aqui na live, entrando aqui na entrevista. Sou grato por esta oportunidade. Eu me chamo Sérgio Burgo, eu falo aqui do estado de São Paulo. Eu sou psicólogo jurídico e psicólogo assistente técnico jurídico. Eu atuo um pouco mais de 7 anos nessa atuação, nesse campo expertise do campo da psicologia jurídica. Todo o meu trabalho é em conjunto, é em parcerias com todos os advogados, advogadas do nível nacional, ao qual eu elaboro e produzo os meus documentos técnicos, que vão subsidiar juntamente os processos dos colegas advogados e os seus clientes. E, doutor Sérgio, eu já começo então a perguntar qual é a contribuição do psicólogo jurídico no âmbito judiciário? Legal. A nossa contribuição é exatamente o tema desta live, né? É a questão do papel da psicologia na construção de provas técnicas. Então, qual é a nossa colaboração? Qual é a nossa defesa? Né? Qual é a nossa estratégia junto aos colegas parceiros advogados, né, que estão juntamente com os processos aí ativos? A nossa colaboração, a nossa atuação técnica é a produção dos documentos técnicos que vão subsidiar os processos, que vão subsidiar todo o assunto, toda a finalidade daquilo que é a problemática do processo. Então, a nossa colaboração é trazer um subsídio ao processo, é trazer, vamos dizer assim, né, um novo rumo ao processo diante de um documento técnico. E diante desses documentos técnicos, possivelmente, né, o magistrado ou a magistrada possa tomar uma decisão, possivelmente a essa produção, a esse documento técnico. E no judiciário, a importância da psicologia jurídica na construção da defesa técnica, como se dá, Sérgio? A defesa, ela é através, né, da elaboração de documentos técnicos, né, e ela possa ser feita tanto de maneira presencial, como de maneira online, né? Todo o nosso trabalho é em nível nacional. Então, todos os nossos trabalhos emitimos pareceres técnicos, relatórios técnicos, avaliações psicológicas forenses. Então, ela possa ser tanto de maneira remota ou de maneira presencial. E também, enlacando a nossa atuação, a gente produz também reuniões técnicas com a expertise, com o campo na sede de justiça, ou seja, aí as comarcas, os fóruns, dentro ali, né, do fórum, existe o setor técnico da psicologia. Então, ali vai ter um perito psicólogo judicial, e ali nós podemos fazer reuniões técnicas para elucidar um bom caminho ao processo, para elucidar um bom caminho adiante de laudos periciais. Então, toda essa nossa defesa, toda essa é nosso âmbito técnico,
nessa atuação técnica que se considera a defesa técnica psicológica. E quando nós falamos em produzir provas, pareceres técnicos e relatórios, como eles são realizados e quais os documentos que são necessários para isso? Exato. Então, como disse aqui anteriormente, todo o nosso trabalho ele possa ser feito de maneira presencial e também de maneira remota. Primeiramente, nós vamos fazer uma análise processual, né? É uma análise processual minuciosa, olhando a cada detalhe, a cada prova processual, tá? Daquilo que é a problemática do processo, daquilo que é o assunto, a finalidade do processo. Então, nós vamos fazer uma análise processual daquilo que já está acostado, daquilo que já está protocolado no processo de provas, documentos técnicos que estão lá, atestados, relatórios técnicos que estão lá. A gente vai fazer essa análise minuciosa e colher ali conclusões, colher ali decisões para a construção, né, do nosso documento técnico. Então, é nesse momento que é o papel da psicologia jurídica na construção de prova técnica. É o olhar minucioso do processo e construindo o nosso documento técnico ali com decisões, conclusões favoráveis para elucidar um bom caminho ao processo. E quais são os métodos e critérios aplicados nas avaliações psicológicas? Primeiramente, são os procedimentos que nós, né, a gente temos os procedimentos técnicos, que é tanto a nossa resolução da nossa classe, que é o Conselho Federal de Psicologia, que é o Conselho Regional de Psicologia, as resoluções, que tem como a nossa garantia, né, da nossa atuação no campo da psicologia jurídica, a nossa atuação na elaboração de avaliações psicológicas. Então, a gente vai elucidando, construindo, conforme a nossa resolução de classe, conforme aquilo que nos garante, aquilo que não gera impedimento para a nossa atuação. Então, os procedimentos primeiramente, a gente elucidar a nossa garantia de atuação nos processos. E os próximos passos, os próximos procedimentos a análise do processo. Ali você possa também fazer um interrogatório ao cliente, conversar com o cliente, reuniões técnicas tanto com o cliente como os advogados também, que estão ativos junto com esse cliente no processo. Então, a gente vamos construindo essa atuação em vários segmentos técnicos para uma boa condução do processo. E essas reuniões, elas podem ser feitas de maneira online também? Exato, elas são feitas na maioria das vezes preferem a maneira remota, online, né? Tanto na sede de justiça, como também, né, os clientes ou advogados, eles solicitam essas reuniões remotas. E o juiz, ele pode pedir a presença do psicólogo na audiência ou não? Como é que funciona essa parte? Sim. Sim, pode sim. A gente, às vezes, recebemos, né, uma intimação para a gente esclarecer o nosso trabalho, para esclarecer a conclusão que nós chegamos diante da problemática desse processo, né? Porque eu sou habilitado no processo, eu sou inserido no processo como psicólogo no campo da psicologia jurídica. Eu sou ali habilitado no processo como psicólogo assistente técnico. Então, às vezes, ou muitas vezes, né, o magistrado ou todos que estão ali responsáveis por esse processo, eles não têm uma visão, um entendimento técnico. Então, se ilúcida a nossa atuação técnica, o nosso entendimento técnico, para que possamos ali esclarecer por que nós chegamos nessa conclusão técnica. Então, muitas vezes a gente é intimado às audiências para esclarecer a nossa conclusão técnica nos processos. Isso depende do tipo de processo também, né? Não são todos que são pedidos a presença, né? Acredito que possam ser todos os processos, como processos da área criminal, processos na vara da família, quando se fala, né, a regulamentação de convivência, a questão, né, do processo de guarda,
Na criminal, quando a gente se fala sobre crimes sexuais, violência doméstica. Então, em todos os processos, em toda a problemática processual, a gente possa, assim, esclarecer ao juízo a nossa atuação técnica. E, Sérgio, os relatórios, pareceres, eles demoram quanto tempo para ficar pronto? Quanto tempo leva essa avaliação? Depende de como está esse processo, de como está essa problemática do processo. Geralmente, tem um período de 15 a 20 a 30 dias, depende muito como está o processo, depende muito como está ali os documentos a ser analisados, porque geralmente não é somente o processo que nós vamos analisar, mas ainda tem documentos que vão ser anexados no processo e a gente precisa prestar essa consultoria técnica ao cliente ou advogado, de analisar primeiro esses documentos para ver se é viável anexar esses documentos junto ao processo. Então, geralmente, depende muito de cada processo esse tempo de duração a nossa atuação técnica. E o pessoal que está na live e quiser mandar pergunta, pode mandar a sua pergunta, que daqui a pouquinho, quando a gente entrar na parte das perguntas dos internautas, eu faço a pergunta para o doutor Sérgio Burgo, ok? E, doutor Sérgio, qual a importância do parecer psicológico jurídico na vara familiar, seja para disputa da guarda, processos de alienação parental ou até mesmo uma adoção? Exato. Então, o processo na área da família, né, como a senhora trouxe, toda a questão de a regulamentação de convivência, questão de adoção, processos de modificação de guarda, processos de alienação parental. Os pareceres técnicos, eles são importantes porque nós vamos trazer essa visão técnica, dessa problemática, né, daquilo que é o melhor interesse da criança ou adolescente, né? Então, como é essa a importância de um parecer técnico, né? Nós vamos conduzir, trazer, né, uma visão técnica, nós vamos trazer algo para que se possa ter uma boa condução daquilo que é uma complexidade no processo. Então, os pareceres técnicos, eles vão trazer, né, a descrição da demanda, os procedimentos, a análise, e nós vamos emitir uma conclusão, né? Nós vamos poder trazer uma conclusão daquilo que está sendo a veracidade dos fatos, né? Daquilo que precisa realmente ser analisado, daquilo que precisamente ser investigado, e o princípio, né, do parecer técnico, da nossa atuação técnica, é sempre olhando para o melhor interesse, né, da criança ou adolescente, quando nós se refere a processos na vara da família. Então, é sempre o importante ter a questão, né, da criança e adolescente serem resguardados diante dessas problemáticas, né, de complexidade de um processo na vara da família. Ah, ok. E, na verdade, na parte de adoção, ela é mais complicada, né, Sérgio? Isso, a adoção. Porque quais são os procedimentos, né, na adoção, né? A gente precisa analisar o casal que, né, que pretende adotar essa criança ou adolescente. Então, a gente precisa analisar esse casal, analisar todo o ambiente social desse casal. Então, a gente precisa fazer um estudo psicossocial, né? Analisando as condições, a personalidade, as questões emocionais, psicológicas desse casal e também analisando o ambiente social, né, desse casal. E após isso, a gente precisa também analisar, né, essa criança, esse adolescente que está para ser adotado a esse casal. Então a gente precisa ver se vai, né, ter mesmo a conclusão na análise desse casal, se vai ter a mesma conclusão na análise dessa criança, para que sim a gente possa inserir essa criança na adoção, para que essa criança esteja guardada, para que essa criança tenha uma adoção saudável, uma adoção segura. Então é uma análise completa, né? Analisando o casal, analisando o social desse casal, fazendo um estudo psicossocial e logo após analisando a criança para a gente conseguir elevar a criança, né? O seu desejo, para tentar levar a criança, né, a sua tomada de decisão,
para que ela esteja bem segura, para que seja uma adoção saudável, né, para essa criança. E na área criminal, a realização de provas técnicas, pareceres e relatórios, eles possuem os mesmos critérios e métodos ou são diferentes da vara civil? Os pareceres, avaliações, elas têm os mesmos procedimentos técnicos, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem a garantia da nossa resolução de classe, como Conselho Federal e Regional da Psicologia. Então, o documento pareceres, relatórios, avaliações psicológicas tem os mesmos procedimentos técnicos. O que vai mudar é a análise, o que vai mudar é a conclusão, né? Então, nos processos criminais, geralmente, quando se refere à violência doméstica, ou se refere a crimes sexuais infantis, a gente vamos ver o quê? Analisar esse contexto, né, da violência doméstica, né? Ver se há uma credibilidade nessa violência doméstica, qual foi a questão que teve essa violência doméstica. Porque quando nós falamos de violência doméstica, há uma violência psicológica, há um abuso psicológico, a qual vai gerar danos psicológicos. Então, a análise, a conclusão é o diferente daquilo que é analisado no processo civil. E no criminal, quando se fala de crimes sexuais infantil, a gente precisa analisar, né, a conduta desse abusador, precisamos analisar como é o depoimento especial desta criança ou adolescente, né, como está sendo a oitiva dessa criança em sede de justiça, para a gente conseguir trazer sempre a veracidade dos fatos, para que seja feita uma boa análise e uma boa investigação. Então, no caso, é mais detalhado, né? Isso, porque são questões de alta complexidade, né? Quando se insere processos criminais, é uma questão um pouco mais complexa, de alta complexidade. E qual a maior demanda na área criminal? A maior demanda na área criminal se tem a questão de crimes, da minha área de atuação, né? Se tem a questão de crimes sexuais infantil, conhecido também como estupro de vulnerável, né? São as maiores demandas que chegam até o meu consultório jurídico, né? E a gente recebe essa demanda, fazendo esses documentos, construindo essas provas técnicas, para que se tenha um bom caminho a ser analisado e investigado em sede de justiça. E o que é levado em conta pelo psicólogo jurídico na construção das provas, Sérgio? A gente precisa ver como está esse processo, né? Como está a construção dessas provas técnicas, né? Como foi o nosso interrogatório, né? Com as testemunhas, com o cliente, né? As reuniões técnicas, né? É muito importante, junto com os advogados, junto com os clientes, para a gente conseguir ter uma tomada de decisão, né? Para a gente conseguir elaborar, começar a construção, né, desses documentos técnicos, dessas provas técnicas, que é considerável, né, muito essa reunião técnica para a gente ter o início de um bom trabalho. E, doutor Sérgio, de que maneira a área da psicologia jurídica pode influenciar na tomada da decisão do júri? Isso como eu falei anteriormente, né, a nossa atuação técnica, né? Eu não tenho uma visão diante de uma questão de leis, né, do direito, da área do direito. Eu tenho uma visão, um conhecimento, uma expertise, uma especialização, né, de uma questão técnica, né? Então, o magistrado, a magistrada, né, a promotoria, eles têm a visão da sua expertise, do seu campo de atuação, que são as leis, que são as instituições legais. Então, eles não têm essa visão técnica. Então, a nossa visão técnica, a nossa construção técnica dos nossos documentos técnicos podem ser, possivelmente, uma tomada de decisão, né? Porque, geralmente, os rastros, né, vamos colocar assim, geralmente, né, esses pequenos detalhes estão na questão técnica, né? Para ser analisado e investigado tecnicamente. Então, a questão técnica do campo da psicologia jurídica em documentos, né, técnicos
possivelmente sim tem essa tomada de decisão para, né, trazer a veracidade dos fatos. E qual a diferença entre a psicologia jurídica da psicologia forense em um processo? Sim, a psicologia jurídica é quando um psicólogo assistente técnico, como o psicólogo jurídico, ele é habilitado, ele é inserido no processo, né? Um advogado ou advogada entra em contato, ou mesmo uma pessoa física ou pessoa jurídica que tem um processo ativo, entra em contato e pede para mim ser habilitado, para mim ser inserido nesse processo. Eu sou um profissional particular à parte, tá? Então, eu sou habilitado e inserido nesse processo. Esse é o psicólogo jurídico, o psicólogo assistente. O psicólogo forense é o psicólogo que atua dentro do fórum, tá? Ele é o psicólogo perito que atua dentro do fórum, dentro da sua comarca. Esse psicólogo forense, ele vai emitir os seus laudos psicológicos periciais e vai fazer as suas avaliações psicológicas judiciais. Então, o psicólogo jurídico é o psicólogo contratado particularmente e o psicólogo forense é o psicólogo perito que atua somente dentro do fórum, dentro da sua vara, né? Dentro ali da sua comarca. E a gente vai para a pergunta dos internautas. Eu tenho aqui na live que veio a pergunta enviada pela produção do bate-papo, que foi pelo chat que eles mandaram. O advogado Iago, que é da Bahia, ele pergunta se existe, qual seria a dificuldade no processo para a contratação, acredito, do psicólogo jurídico. A dificuldade da contratação do psicólogo jurídico para o A processo? dificuldade do processo, que mandaram aqui para a gente. Acho que é isso, a produção Tá. verifica aí, confirma para mim, mas a pergunta é esta: se existe alguma dificuldade no processo para a contratação do psicólogo jurídico. Ah, legal, acho que agora deu para entender, certo? Não há impedimento, tá? Isso não há impedimento. A gente temos a nossa garantia, temos a nossa resolução de classe. O psicólogo, quando ele entra no processo é chamado como assistente técnico jurídico. No Código do Processo Civil, no ano de 2015, nos seus incisos, tem lá como assistente técnico jurídico, que somos a nossa atuação, né? Que a gente precisa ser habilitado, inserido no processo. Então, assim, não há dificuldade, não há assim, empecilhos, impedimentos que possam não ter a nossa habilitação, a nossa assistência técnica no processo. E eu vou para a pergunta do site que mandaram, a Juliana, a doutora Juliana é de Pernambuco. Ela pergunta quais são os casos, além de guarda e alienação, o psicólogo jurídico pode estar atuando. Tanto de alienação parental, como processos de modificação de guarda, quando é a guarda compartilhada, ou uma guarda unilateral, como a regulamentação de convivência, de visitas. Então, é um campo amplo, né, que precisa da atuação técnica. Quando a gente se depara, né, com processos na área civil, na área da família, que são envolvidos crianças e adolescentes, é fundamental a importância de uma atuação técnica, né, para que tenha um procedimento técnico, porque são processos que se envolvem questões, né, psicológicas, questões emocionais, que precisam dessa atuação técnica, né? E a gente tem a pergunta também do Leandro, ele é de São Paulo. Ele pergunta: o psicólogo jurídico pode auxiliar na produção de provas em casos da área criminal para a defesa do acusado? Se sim, quais os documentos que são necessários, doutor? Certo. Essa atuação do psicólogo no ambiente, né, na questão criminal, é a nossa habilitação como assistente técnico. Primeiramente, né, a gente pode trazer os quesitos. Esses quesitos são quesitos estratégicos, quesitos técnicos que nós elaboramos para o psicólogo forense que está dentro do fórum e está responsável por esse processo criminal, ele precisa responder às nossas perguntas.
Então, são perguntas estratégicas, perguntas técnicas que nós chamamos de quesitos estratégicos. Então, esse psicólogo precisa responder aos nossos quesitos e, após isso, né, auxiliar outros documentos técnicos, como os pareceres, avaliações, como também relatórios técnicos. Então, é todo esse auxílio, é toda essa consultoria para ter né, um bom caminho desse processo criminal. E a gente tem a pergunta da Gabriela, que é de Goiânia. Ela pergunta: é possível realizar as avaliações e provas, além de relatórios técnicos, de maneira remota, à distância, e quanto tempo levaria, se fosse à distância? Então, tanto a distância como presencial, não há uma questão de um tempo, né? A questão, né, ela está querendo saber da maneira online, remota, à distância, né? Um parecer técnico depende daquilo que está no processo. Às vezes, não existe só um processo, às vezes tem 2, 3, 4 processos a ser analisado. Então, depende de cada processo, de como está a problemática. Às vezes está um processo na área civil, que está um processo de disputa de guarda. E na mesma vara civil está um outro processo, né, dessa mesma pessoa de alienação parental. Então, veja, já são 2 processos a ser analisados. Então, isso demora um pouco tempo a mais. Então, depende de cada problemática, de cada processo, que a gente consegue alinhando o tempo de entrega dos nossos documentos. E a gente tem a última pergunta, que é da Maria de Fátima. Ela é de São Paulo e ela diz que ela é mãe de um rapaz que está preso. Ele tem problemas psiquiátricos e cometeu um crime. E ela gostaria de saber se ela pode contratar os serviços de um psicólogo jurídico para estar auxiliando e provando realmente esse problema psiquiátrico que o filho dela tem. Sim, sim, sim. Esse psicólogo jurídico, ele vai analisar a insanidade mental, né, desse sujeito. Ele vai analisar a insanidade mental, ele vai ver a probabilidade, né, das suas condições emocionais, psicológicas, e sim emitir, né, um parecer, emitir um laudo de encaminhamento ao hospital psiquiátrico, né, a encaminhar para um técnico psiquiátrico que vai analisar também para chegar numa conclusão de uma insanidade mental. Então, o psicólogo jurídico, ele vai fazer essa análise, ele vai acompanhar, ele vai ver, né, como estão essas condições psicológicas, emocionais, essa insanidade mental, para trazer uma probabilidade, né, das suas condições psicológicas e ter um encaminhamento a um técnico psiquiátrico, né? Ok, doutor. E durante a nossa entrevista, nós falamos aí a importância do papel do psicólogo jurídico. O doutor gostaria de acrescentar algo que nós não falamos durante a entrevista? Não, eu acho que foi tudo ok, foi muito boas as perguntas, né? Pessoal aí participando. Eu acho que é importante reforçar que toda a nossa atuação, acho que ficou um pouquinho essa dúvida, né? Da atuação remota, atuação presencial, mas toda a nossa atuação é tanto presencial como de maneira remota também. Tenho vários parceiros advogados de sul a sudeste, de norte a oeste, que precisam do meu trabalho técnico e a gente presta essa consultoria e presta os nossos documentos técnicos para subsidiar aí os processos dos colegas advogados. Ok, doutor. E quais são os seus contatos para os colegas advogados entrarem em contato com você, Sérgio? Legal. É como está aqui no perfil mesmo, né? O arroba sergioburgo.psicólogo, que é o meu canal do Instagram e Facebook. @sergioburgo.psicólogo, e tem também o meu site oficial, que é o Sérgio Burgo, assistente técnico jurídico.com. Sérgio Burgo, assistente técnico jurídico.com. Esse é o meu site oficial, que tem ali um pouquinho do meu trabalho, ali os meus artigos científicos, toda a minha atuação. Então ali encontra também um site amplo, né, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E também tem o meu contato oficial, né, que é o DDD 12 98154 9906. Então esses são os meus contatos e a minha também ali probabilidade para
a analisar todos os meus trabalhos. E vocês que estão na live ou que vão ver mais tarde, depois também quiser, o contato do doutor é só entrar em contato aqui com o chat do Espaços Jurídicos e também do canal TPFest. Nós podemos passar o contato aí do doutor Sérgio, ok? E, doutor, eu agradeço a sua presença aqui nos Espaços Jurídicos. O doutor também faz parte dos Espaços Jurídicos, então você pode sempre estar acompanhando aí as dicas do doutor Sérgio Burgo, aí esclarecendo aí as dúvidas, tanto dos internautas quanto dos doutores advogados. Obrigada, doutor Sérgio, por sua disponibilidade de estar aqui com a gente nessa live. E eu agradeço pela oportunidade, por um espaço aqui aberto para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Uma boa noite a todos e agradeço a todos que participaram também. Uma boa noite, doutor. E a gente vai ficando por aqui com o programa Bate-Papo Legal pelos Espaços Jurídicos, com transmissão pelo canal TPFest. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigado.